Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical neste 32º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho semanalmente esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura, na interpretação e aplicação para as nossas vidas dos textos que a Santa Igreja nos oferece. Bom, e neste domingo nós temos o Evangelho da Viúva, ou seja, é um Evangelho que certamente será conhecido de todos, no qual há duas figuras que se contrapõem. Uma são ricos que deitam quantias no templo e outra figura é esta pobre viúva que apenas deita 2 moedas. É um evangelho de veras conhecido. Mas vamos apenas fazer uma pequena contextualização para nós compreendermos bem e tirarmos os devidos ensinamentos da liturgia de hoje. Nosso Senhor está em Jerusalém, está no templo a ensinar. E no meio dos ensinamentos, isto já estamos na Semana Santa, como se recordam, foi comentado isso na semana passada, Nosso Senhor foi ao templo e começou a ensinar, e no meio destes ensinamentos, Nosso Senhor adverte aquela multidão que o ouve com entusiasmo para que tenham um cuidado com os escribas. Imagine, dentro do templo ele está a alertar as pessoas para os escribas, que eram pessoas ligadas precisamente às escrituras, eram, digamos, os grandes intérpretes, eram os que transcreviam os textos, eram pessoas muito capazes e muito benquistas, né? Ou sobretudo, talvez não tão benquistas pelo povo, mas muito colocadas, muito bem colocadas socialmente. E Nosso Senhor então irá advertir as pessoas disto. Acautelai-vos dos escribas, porque gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Ou seja, eles gostam de ser vistos, eles querem ser vistos, eles querem ser tidos como de primeira linha. E depois Nosso Senhor vai continuar. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. O que significa devorar as casas das viúvas? É claro, as viúvas tinham aquilo que lhes sobrara da família, do marido sobretudo, e estes escribas iam então à casa delas para dar uma prédica, para lhes dar algum conselho, para lhes, enfim, lhe dar algum apoio, suposto. Entretanto, depois as viúvas davam-lhes, enfim, algum contributo e eles iam muitas vezes lá para precisamente receber o contributo, não era tanto para fazer bem à pessoa. Eles iam lá para devorar as casas destas senhoras, infelizmente. Então, nós vemos como Nosso Senhor já está a alertar para estes homens que têm apenas o gosto fátuo de serem vistos, de serem quistos, de serem bem, estarem bem dentro do status, né, social e, portanto, Nosso Senhor já colocou as pessoas dentro dessa perspectiva. E depois, o Evangelho continua a dizer que Jesus sentou-se em frente da Arca do Tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Então é muito interessante ver Nosso Senhor a observar a multidão. É interessante que, ou seja, Nosso Senhor, ao observar, vai chamar a atenção àqueles que estão com Ele. Vejam o modo como isto está a ser feito. Vejam tal pessoa, vejam tal outra. Nosso Senhor ensina uma espécie de sociologia, né? Umas aulas de sociologia, ensina a observar e a tirar conclusões. Nosso Senhor está a fazer um juízo sobre as pessoas que estão a ir ao templo, deitar dinheiro na caixa do templo, na Arca do Tesouro. E então, ele, nesse ensinamento que está a fazer, ele está a ensinar as pessoas a observar o que se passa à sua volta. E a fazer juízos, porque lá está, são juízos verdadeiros. O que é que ele vai concluir desses juízos? Porque nós já pensamos, não podemos fazer juízo de ninguém. Só um parvo não faz juízo de ninguém porque perdeu o juízo, não é? Nosso Senhor está a ensinar a tirar juízos. Quais são os juízos que Nosso Senhor vai tirar? Vejam só. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Claro, o rico tem muito, dá muita quantia. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, 1 quadrante. Então Nosso Senhor chama os discípulos, então, no caso concretamente chama os mais próximos e diz: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava
mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Então, isto é muito interessante. Nosso Senhor está a olhar as pessoas a ver as pessoas a deitar aquelas molas no templo e está a mostrar aos seus discípulos que não é a quantidade que está a ser colocada, não é? Mas sim o pormenor. Ele vai ao pormenor de ver que aquela viúva que deita 2 moedas, o que, digamos, do ponto de vista sensorial, do ponto de vista dos sentidos, é muito menos, faz muito menos barulho, não é? Chama muito menos a atenção. Entretanto, o nosso Senhor está a mostrar, esta aqui, que passa despercebida, deitou tudo o que possuía para viver. Ou seja, ela deu todo o seu coração. Ela deu tudo. E os ricos, aqueles que tinham muita coisa, deitaram grandes quantias avultadas. Certamente, claro, eles estavam a cumprir com um preceito, era necessário a pessoa cumprir com essa espécie de... Enfim, era propriamente uma obrigação religiosa que tinham. Está bom. Eles deitam quantias avultadas e Nosso Senhor despreza essas quantias avultadas. E isso porquê? Porque há um princípio que está aqui por detrás. É que não basta dar muito. É preciso dar tudo. É preciso dar tudo. E este princípio é um lema até que existe na nossa instituição. Dar muito não basta, é preciso dar tudo. Isto é tal e qual o que acontece no Evangelho de hoje. Os ricos davam tudo? Não. Davam muito, mas muito mesmo. Tá bom, mas eles tinham muito mais. Eles não iriam perder negócios com isso, eles não iam perder. Eles ganhavam, inclusive, era mais brilho no seu status. Ou seja, haveria mais comentários. Olha, hoje o escriba tal foi ao templo e nem imaginam o barulho que se deu lá quando ele deitou. Mas ele deitou uma quantidade de moedas incríveis, mas foi de uma generosidade para com o templo espantosa. Era isso que eles queriam ouvir. Eles davam muito, mas davam muito exteriormente, do bolso, né? Sem perder o bolso, de qualquer forma, porque eles tinham um outro bolso bem garantido. Assim, a segurança deles, do dinheiro, através do dinheiro, estava garantida. A mulher deu tudo. Ou seja, isto aqui leva-nos a concluir uma série de coisas, caríssimos irmãos. O que é que nós podemos concluir assim à partida? Bom, a primeira coisa é o seguinte, é que o ser humano, todos nós, temos uma sede de absoluto. Como diziam já Santo Agostinho e já dizia também São Tomás, nós, seres humanos, temos uma janela aberta para o infinito. Buscamos a perfeição, buscamos o infinito. Ou seja, por sua própria natureza, o ser humano exige de se entregar por inteiro. E nós exigimos a nós mesmos, exigimos muitas vezes até mais aos outros, não é? Que a virtude ou a dedicação seja praticada na integridade. Não é? E isto foi colocado no fundo do coração por Deus. Vejam só, por exemplo, vamos ver o desporto. Nós exigimos desses grandes futebolistas, desses grandes desportistas, desses grandes atletas, que eles deem tudo. Eles têm de fintar melhor, eles têm de fintar com superioridade, eles têm de marcar mais golos. Nós exigimos isso. Se eles não derem tudo, eles são despedidos. Está feito, acabou-se. Do trabalho, ainda mais com esta concorrência brutal que existe hoje em dia, esse ombro a ombro, assim, a ver quem é que dá mais, a pessoa até é capaz de perder noites, é capaz de perder convívio social para poder dar tudo. Para quê? Para ganhar mais dinheiro. Então, a pessoa sabe que tem de dar tudo. Não é? A pessoa sabe que tem de dar tudo para conseguir garantir o seu emprego ou conquistar o seu emprego, fazer cursos para poder dar um melhor currículo. A pessoa sabe que tem de dar tudo para conseguir conquistar alguma coisa na linha laboral. Na linha também do desporto. Ele tem de dar tudo. Pode dizer, não, mas tal jogador é assim porque na sua natureza ele é mais forte, ele é mais bem constituído. Tá bom, mas as pessoas vão dizer, sim, mas ele marca mais golos, porquê? Porque ele também se dedicou mais, ele tem mérito, ele é uma pessoa que se empenhou, ele é uma pessoa que... Claro, nós sabemos que os atletas têm de dar tudo. Se não derem tudo, são despedidos. Se não marcarem tantos golos, vão para o olho da rua. Não é? Outra equipe vai ter de contratar, vai ficar na segunda divisão. E nós exigimos que eles deem tudo. Eles sabem disso.
E só ficamos contentes quando eles dão tudo, não é? Dão o máximo de si mesmo. Então, é muito curioso, porque isto, de facto, é algo que está dentro do nosso coração. Só que nós iludimos-nos com o seguinte. Nós ficamos com aquela ideia de que, sim, no desporto a pessoa tem de dar tudo. Para garantir o seu trabalho, uma boa posição, a pessoa tem de dar tudo. Inclusive para tirar, há muitas famílias, não são todas, mas na escola tu tens de dar tudo, tens de ter as melhores notas, tens de ter... Tá bom, isto é muito bom. Então e para Deus? E em para Deus, a pessoa dá tudo? Nós temos aquela ilusão de que, não, para Deus eu não preciso dar. Eu vou à missa, já está, então... Depois o resto do tempo, eu guardo para mim. Então, imagine, uma semana com 24 horas a cada dia, e eu faço o quê? Eu dou uma horinha para Deus. Se é que são daqueles católicos que vão à missa, porque há muito católico, que tem aquela fé dele, não é? A fé pessoal, que para Deus dá, talvez, o quê? O pensamento, assim, lembra-se que ele existe. Realmente é um amigo, assim, bem chegado, não é? Só se lembra que ele existe. Mas pronto, imaginemos que a pessoa que vai à missa, ela acha assim, não, para Deus eu não preciso dar mais. Por que eu tenho de dar mais para Deus? E há aqueles católicos até que vão à missa e depois ainda ficam a trabalhar ao domingo para conseguir mais dinheiro. Ou seja, eles acham de facto que é preciso dar tudo, mas para conseguir mais dinheiro, para ter uma melhor posição social, para conseguir marcar mais golos, né? Ou ter a equipe na primeira posição e ganhar todos os campeonatos e todas as ligas, etc. Mas para Deus é curioso, não é preciso dar tudo. Olha, isso é que realmente é estranho, não é? Deus nos deu tudo, deu-nos a vida, deu-nos a saúde, deu-nos, enfim, as coisas, deu-nos a capacidade de ter aquilo que nós conseguimos, não é? Conseguimos conquistar, deu-nos a inteligência, deu-nos a força de vontade, às vezes deu-nos uma posição avantajada em relação a outras, e entretanto nós para Deus damos pouco. Às vezes não damos nem nada, ou seja, não queremos... Damos uma Ave Maria assim por dia e já dizemos, puxa, eu sou uma pessoa muito religiosa, porque eu todas as manhãs rezo um Pai Nosso e uma Ave Maria. Como é que é isso? Então, dar muito não basta. É preciso dar tudo. Mas o pior é que a maior parte dos católicos não é que dão muito, é que não dão quase nada. Pensam que, não, eu já vou à missa, Deus já vai ficar contente com isto. Como é que é possível? Não rezam, não ensinam os filhos a ter uma boa formação religiosa, não ligam nenhuma patavina para isso e acham que não. Eu asseguro aqui na minha casa, está tudo bem formado, tudo na linha. E para Deus dão zero, ou quase zero. Como é que é isso? Então, o Evangelho de hoje, caríssimos irmãos, trata precisamente sobre este tema. É preciso dar tudo para Deus. Esta mulher deitou toda a sua confiança em Deus. Esta mulher, esta viúva, deu tudo. Os outros tinham muita coisa, mas era o quê? 5%. É como a gente vê aqueles grandes magnatas, assim, que dão umas esmolas gigantescas, mandam para esses países do terceiro mundo e deram uma esmola gigante. Fulano ofereceu milhões para tal país de terceiro mundo para poder ajudar os pobres. Nossa, que homem generoso. Quer dizer, Nosso Senhor olha para isso e diz, pois é, estes aqui deram o quê? Do que lhes sobrava. Ele não vai passar fome por causa disso. Ele não vai passar necessidades. Ele não vai ter de rezar por causa disso. A viúva, sim. E muitas vezes nós vemos, porque por causa das paixões que o ser humano tem, ou seja, por causa da ganância, do apego aos bens terrenos, que a pessoa dá, mas sempre quer ter aquela garantia de que vai sobrar. Porquê? Porque eu tenho que ter a segurança no dinheiro, a segurança no bem-estar, a segurança em tal outra coisa. Eu não estou a dizer aqui, evidentemente, agora diga-se de passagem, que nós temos de vender tudo, não é? Dar tudo à igreja, ou passar o dia inteiro a rezar dentro da igreja, não é? Rezar 30 terços por dia, não é isso. Mas é tirar, o importante é tirarmos da nossa cabeça esse princípio errado, que podemos exigir tudo dos outros. Não é? O fulano de tal, o Cristiano Ronaldo, tal outro jogador tem de dar tudo. Ele tem de marcar mais gols, ele tem de fazer isto. Tá bom. O outro tem de ser o melhor aluno, porque é o meu filho, eu tenho de ser mais aplicado. Ou eu vou ter de conseguir tudo para conseguir tal emprego. Tá bom. Mas para Deus, nós damos o mínimo. Muitas vezes damos abaixo do mínimo. E os textos de hoje falam todos sobre isso. A primeira leitura do livro dos Reis, o profeta Elias, que chega a Sarepta
encontra uma viúva que vai apanhar lenha e pede-lhe pão e água. E ela diz: eu não tenho pão cozido, vou apenas apanhar um pouco de farinha e azeite na almotolia. Vim aqui apanhar 2 cavacos de lenha para preparar para o meu filho e para mim, e depois vamos morrer, porque não tenho mais nada. E o profeta diz-lhe: então, faz isso, mas dás-me depois um pãozinho, e eu prometo-te que não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almotolia do azeite, até o dia que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra. E a mulher foi e fez o que ele lhes mandara. E o que aconteceu é que nada disso acabou. Ou seja, a senhora não morreu de fome, não morreu de sedenta, desde aquele dia, quando termina o texto. Nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almotolia do azeite. Ou seja, ela deu tudo conforme o profeta lhe tinha pedido. Quer dizer, ela deu para o profeta, deu para ela e deu para o filho. E não, ou seja, ela confiou no profeta e então a palavra do profeta cumpriu-se à letra. E, ou seja, no fundo ela deu tudo, não é? Porque não tinha mais nada. E teve inclusivamente de dividir com o profeta. E nós vemos na segunda leitura também que Cristo Nosso Senhor, diz a carta aos Hebreus, se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados do povo, ou os pecados de muitos. Ou seja, Deus Nosso Senhor deu todo o seu sangue, toda a sua vida. O que é que significa isto então? Para terminarmos. É que o que atrai mais a atenção de Nosso Senhor não é o que é dado. Ai, grandes dinheiros, grandes quantias estão ali a cair. Não. O que mais atrai Nosso Senhor é o modo como é dado. Vejam o que é que diz o texto. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Não era o que deitava na caixa. Se era muito dinheiro, se eram moedas de ouro, se eram de prata. Não. O aspecto externo é completamente secundário. O importante para Nosso Senhor é o modo como se deitava. Aquela mulher deitava 2 moedinhas, poucas moedas, mas moedas cheias de confiança em Deus. Ou seja, estava a dar tudo para Deus. Acreditava que Deus é que lhe podia dar toda a alegria, todo o contentamento. Sua confiança não estava no dinheiro, também não tinha, mas estava unicamente em Deus. E assim devemos ser nós, caríssimos irmãos. Devemos ser nós. Esta viúva ensina-nos a dar tudo para Deus. Tudo no sentido em que nós, evidentemente, podemos colocar uma escalação de valores, uma hierarquia de valores. Se exigimos tanto do próximo, se exigimos tanto do atleta, se exigimos tanto nas profissões, temos de exigir também para cada um de nós dar aquilo a Deus que lhe é devido, a glória que lhe é devida. Vamos então pedir a Deus Nosso Senhor que nos faça ter sempre este desejo de não guardar nada para nós, mas sobretudo darmos tudo para Deus, toda a glória para Deus, tudo o que nós podemos oferecer para Deus, e sobretudo darmos o nosso coração, essa confiança única e exclusivamente em Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.